Deputados concluem a discussão e votação de mais 80 mensagens de veto. Santa Catarina comemora 10 anos como área livre de aftosa. Aprovado o marco regulatório das PPPs, as parcerias público-privadas do Estado. E ainda uma exposição no Parlamento que reúne estilogravuras. Agora, no Notícias da Semana. Os deputados concluíram a discussão e votação de mais de 80 mensagens de veto que tramitavam na Assembleia. Todos os projetos que tiveram o veto rejeitado se transformaram agora em leis estaduais promulgadas que beneficiam diretamente a população. Foi uma espécie de mutirão para limpar a pauta. Os deputados se empenharam em manter o quórum necessário em sucessivas sessões ordinárias. Como resultado, de março até agora, foram apreciadas na ordem do dia 87 mensagens de veto do Executivo a projetos de lei que tinham sido aprovados pelos parlamentares. Deste total, 57 vetos foram mantidos e 30 rejeitados. Para que um veto do governador seja rejeitado, é necessário que a maioria absoluta dos deputados estaduais vote contra a decisão do Executivo, ou seja, pelo menos 21 parlamentares. Quando isso acontece, o projeto que teve o veto derrubado se transforma em lei estadual. Após a rejeição da mensagem de veto do Executivo, o governador tem 48 horas para promulgar a nova lei. Se ele não promulgar, o presidente da Assembleia promulga e, em último caso, o vice-presidente. Em algumas situações, a nova lei só entra em vigor após um prazo dado para a regulamentação ou para as adequações necessárias. Entre os 30 projetos que tiveram o veto do Executivo rejeitado e agora se transformam em lei, está o que obriga as concessionárias de serviços, como telefonia, internet, TV por assinatura e planos de saúde, a concederem aos clientes antigos os mesmos benefícios e promoções oferecidos aos novos clientes. A lei deverá entrar em vigor 2 meses após a promulgação. O projeto é do deputado licenciado Valmir Comim, do Partido Progressista, e foi defendido em plenário pelo deputado Altair Silva, do mesmo partido. Merecidamente, os deputados derrubaram esse veto para que as promoções passam a respeitar também os clientes antigos, tanto da telefonia como da energia elétrica, da água, do gás, da TV, da internet, dos planos de saúde, dos planos de escola. Ele é abrangente. Outro projeto que teve o veto rejeitado e se transformou em lei foi o que institui a campanha de triagem auditiva escolar no Estado, de autoria do deputado José Ney Ascari, do PSD, presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Quanto mais cedo for diagnosticada qualquer tipo de enfermidade, maior é a chance da aplicação de um tratamento preciso para justamente garantir, nesse caso, a melhor qualidade de vida. Também virou lei o projeto do deputado Patrício Destro, do PSB, que determina a instalação nos estabelecimentos de grande circulação de público em Santa Catarina de equipamentos de telefonia fixa adaptados às pessoas com deficiência visual, auditiva ou de fala. Hoje em Joinville nós temos mais ou menos 25 mil pessoas que têm esse problema e hoje encontram dificuldade para conseguir se comunicar. Outro veto rejeitado transforma em lei o projeto do deputado Fernando Coruja, do PMDB, que permite a elaboração pelos gestores da saúde no Estado de tabelas próprias para pagamento de serviços contratados com terceiros, com o objetivo de complementar a tabela estabelecida pelo SUS Nacional. Esta tabela complementar deverá ser editada pelo órgão estadual competente, sempre ouvindo o Conselho Estadual de Saúde. Essa autorização permite uma liberdade maior no Estado e vai permitir com que o usuário do SUS seja beneficiado por ter um acesso maior ao serviço.
Os parlamentares também rejeitaram o veto do Executivo ao projeto da deputada Luciane Carminati, do Partido dos Trabalhadores, que torna obrigatória a presença do segundo professor de turma nas salas de aula das escolas de educação básica do Sistema Estadual de Ensino. O aluno especial passa a ter direito à educação de qualidade, com um profissional habilitado, e este professor também ele tem os mesmos direitos que os demais professores da escola. Com a conclusão da votação das mensagens de veto, a partir de agora os parlamentares voltam a dar prioridade aos projetos de lei que tramitam na Casa. O foco deve ser os projetos do Executivo. Essa pauta limpa para o Parlamento e para o Governo representa que a pauta ela não fica trancada, né? E nós podemos analisar e discutir e votar outros projetos. Vai dar a possibilidade de nós votarmos rapidamente a extinção da CODESC, da Coab, de outros projetos que promovem, sobretudo, a economia no governo do Estado de Santa Catarina. Vai tramitar no parlamento uma proposta de emenda à Constituição que busca garantir que a Casan não seja privatizada. A admissibilidade foi aprovada esta semana em plenário. Elaborada pelo deputado João Amin, do PP, a proposta de emenda à Constituição foi protocolada no parlamento em março. 26 deputados assinaram a PEC, que agora, com a admissibilidade aprovada, vai iniciar a tramitação no parlamento. A proposta dá nova redação ao artigo 13 da Constituição Estadual. Conforme o texto, ficará vedada a alienação superior a 49% das ações ordinárias da Casan. O objetivo é evitar a troca do controle acionário da companhia, garantindo assim que ela não seja privatizada. A Casan, Companhia Catarinense de Águas e Saneamento, é uma empresa de capital misto. Foi criada em 1970 e tem como maior acionário o Estado de Santa Catarina, com mais de 60% das ações da empresa. Celesc, SC Parcerias e Codesc, além de pessoas físicas e jurídicas, também estão na composição acionária. Atualmente, a Casan está presente em 198 municípios catarinenses, incluindo a capital do estado. São mais de 2,5 milhões de habitantes atendidos com distribuição de água tratada e 319 mil com coleta, tratamento e destino final de esgoto sanitário. Agora, a proposta de emenda à Constituição deverá ser analisada nas comissões de Constituição e Justiça e Finanças e Tributação antes de ser levada para votação em plenário. O deputado João Amin defendeu a importância da PEC. No início de 2017, o governo federal anunciou a exigência por um financiamento ao Estado de Santa Catarina que o Estado privatizasse a Casan. Isso nos pegou de surpresa, principalmente pelo volume de publicidade que a companhia fez durante o verão, dizendo que estava mil maravilhas. E também não sendo contra genericamente contra privatizações. A telefonia melhorou, os aeroportos melhoraram, mas se a companhia está tão bem assim, por que privatizar? E o dinheiro que a gente vai contrair do governo federal, Santa Catarina, vai ser pago com juros de correção monetária. Não é esse tipo de faca no pescoço que a gente deve aceitar do governo federal a Santa Catarina. Por isso essa discussão é muito importante e que todos esses esclarecimentos sejam efetuados na Assembleia Legislativa, onde a matéria vai ser debatida. Ainda durante a sessão, os deputados aprovaram um projeto de lei de autoria do governo do estado que altera a programação financeira do Plano Plurianual. A alteração tem o objetivo de garantir que sejam equipados o Hospital Regional do Oeste, em Chapecó, e o Hospital São Paulo, em Xanxerê, além de unidades assistenciais da Secretaria de Estado da Saúde. Os parlamentares também aprovaram o projeto de autoria do então deputado Jean Loureiro, do PMDB, que obriga os postos de combustíveis de Santa Catarina a informarem aos consumidores se a gasolina comercializada é formulada ou refinada. Segundo a justificativa apresentada, o objetivo é esclarecer os consumidores sobre qual tipo de combustível eles estão colocando no veículo. A diferença entre os combustíveis está na forma de processamento. A gasolina refinada é isenta de substâncias nocivas contidas no petróleo cru, que são eliminadas no processo de refinação. Já a gasolina formulada é composta de resíduos de destilação de petroquímicos, adicionados de solventes. As duas apresentam qualidade, preço e capacidade de desempenho dos motores diferentes, mas ambas têm autorização da Agência Nacional do Petróleo para comercialização.
Segundo o projeto aprovado, cada tipo de gasolina deverá ter os preços de venda nos postos de combustíveis discriminados separadamente. A Escola Deputado Lício Mauro da Silveira e a Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência da Assembleia Legislativa promoveram seminários sobre o currículo funcional natural, uma forma de melhorar as competências de pessoas com deficiências por suas habilidades e não por suas limitações. O seminário foi realizado em Xaxim, no oeste do estado. Atendimento à pessoa com deficiência intelectual e múltipla reuniu cerca de 600 profissionais da área de educação, saúde e assistência social no município de Xaxim. Na pauta do seminário, o currículo funcional natural e inclusão social. É muito importante o debate de políticas públicas e principalmente o debate descentralizado que está acontecendo. O seminário tem o apoio da Escola do Legislativo, Conselho Regional das APAES do Oeste e Conselho Regional das APAES de Chapecó. Mais uma vez, ela nos proporciona capacitarmos todos os nossos educadores para juntos trabalharmos o currículo funcional natural e levar isso aos nossos educando na prática diária de torná-los cada vez mais esses seres independentes. A deputada Luciane Carminati, do PT, ressaltou a importância do investimento na capacitação dos profissionais da educação especial. É um estímulo, é motivação, é atualização. Uma vez que o Estado não faz, a comissão, através da Assembleia Legislativa, leva esse processo de formação com muita qualidade, com temas atualizados e com direito aos professores que não precisam se deslocar até o centro da capital. A comissão que organiza o Prêmio de Responsabilidade Social vem tomando uma série de medidas para facilitar o processo de inscrição e também de análise dos documentos das empresas e entidades participantes. O trabalho entra em fase de revisão do edital, que deverá reduzir a lista dos documentos exigidos no ato de inscrição. Na edição do ano passado, das 250 empresas e entidades com fins não econômicos que começaram a se inscrever para o Prêmio de Responsabilidade Social, apenas 115 concluíram o processo e 93 foram certificadas. Os integrantes da comissão mista que organiza o prêmio querem facilitar o processo de inscrição para aumentar o número de inscritos. Para isso, já ficou definido nas reuniões semanais que o formulário de inscrição será simplificado. Agora, a comissão entrou na fase de revisão do edital e um dos pontos em discussão é a necessidade ou não de apresentação das licenças ambientais. Nós consideramos que, a partir do momento que o empreendedor declara que ele age e atua conforme as normas ambientais vigentes, tanto estaduais, federais ou municipais, nós assim vamos considerar e vamos acreditar no empreendedor, não pedindo mais, então, a licença ambiental de operação do empreendimento. O Prêmio de Responsabilidade Social está na 7ª edição e é promovido pela Assembleia Legislativa em parceria com outros 12 órgãos públicos e entidades da sociedade civil organizada. O objetivo é reconhecer e destacar as organizações que desenvolvem projetos com o objetivo de promover o bem-estar da sociedade e a preservação ambiental. A cerimônia de premiação é realizada no fim do ano e as inscrições devem ser abertas já no mês que vem. Nós temos um planejamento de mais 3 reuniões para revisão do edital. A partir do momento do edital revisado, ele vai para a avaliação jurídica aqui da Assembleia Legislativa. Então, o edital estando revisado juridicamente, há o lançamento da certificação e do edital. Então, nós temos uma previsão para que meio de junho tenhamos o lançamento do edital. E veja a seguir, projetos do governo do estado que tramitavam no parlamento em regime de urgência foram aprovados em plenário. Os detalhes em instantes, aqui no Notícias da Semana. Projetos do governo do estado que tramitavam no parlamento em regime de urgência foram aprovados em plenário na quarta-feira. Pois é, a ordem do dia, que teve início às 4 da tarde, se estendeu até às 7 horas da noite. Quem conta é a repórter Deluana Bus.
O projeto, aprovado pelos parlamentares, foi encaminhado pelo governo em regime de urgência em 2015. Ele altera a lei estadual que institui o Fundo Social, destinado a financiar programas de apoio à inclusão e promoção social. As APAES de Santa Catarina estão entre os beneficiados com recursos do fundo. Em 2014, um processo de monitoramento realizado pelo Tribunal de Contas do Estado apontou retenção dos recursos destinados às APAES. O governo, então, apresentou o projeto para deixar clara a metodologia utilizada para o cálculo do repasse. Legalizar uma prática que o governo faz há muitos anos, ou seja, ele paga o percentual para as APAES, deduzindo 25% dos poderes. Então, isso não estava em lei, agora ele mandou para que nós possamos consignar numa lei. O deputado Zé Ney fez uma emenda, definindo um valor de 27 milhões por ano, porque o percentual das APAES do Fundo Social está caindo ano a ano. E esse projeto, eu tenho dúvida da fundamentação jurídica dele, mas na dúvida, mesmo eu como líder do governo, eu vou votar pelas APAES. O projeto foi aprovado com uma emenda substitutiva global apresentada pelo deputado José Ney Ascari, que é presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Nós apresentamos uma proposta que estabelece um piso mínimo para as APAES, garantindo justamente esta estabilidade financeira. E o plenário aprovou, criando essa boa perspectiva para que as APAES possam desenvolver com qualidade esse trabalho importante para Santa Catarina. Com o substitutivo global, ficou garantido um repasse anual de no mínimo 27 milhões de reais para as APAES de Santa Catarina. O valor é resultado da média dos últimos 3 anos. Atualmente, o estado conta com 20 APAES que atendem mais de 19 mil alunos. Nós temos uma expectativa de arrecadação anual de 24 milhões e sabemos que com a queda de arrecadação ela pode chegar a menos, talvez 20, 21. E isso aí dificulta bastante o dia a dia das APAES. Essa emenda ela vem restabelecer uma ordem de valores dentro do entendimento do próprio tribunal, que eu acho que é benéfico para todos. A Escola do Legislativo, em parceria com a União dos Vereadores de Santa Catarina, promoveu o 8º encontro de mulheres parlamentares. Prefeitas, vereadoras, assessoras parlamentares, representantes de classes estiveram presentes no evento realizado no plenarinho na Assembleia Legislativa, com o objetivo de debater sobre a representatividade feminina no parlamento, sua importância nos processos decisórios, as conquistas e os desafios contemporâneos na política local, estadual e nacional. O encontro propôs tanto a formação e o aperfeiçoamento dos agentes públicos e políticos, quanto a conscientização de que é necessário encaminhar ações pela igualdade de gênero nos parlamentos, visto que apenas 10% dos eleitos são mulheres. Nós temos um trabalho forte enquanto UVESC para nós trazer a mulher para a política, para inserir a mulher no contexto político. Durante o encontro, vários temas foram abordados, como mídias sociais, media training, políticas públicas para mulheres e violência contra a mulher. A escritora e astróloga Maria Terezinha de Batim palestrou sobre o empoderamento da mulher. Depois de 80 anos de conquistar, mulheres guerreiras conquistaram o direito de votar, as mulheres da atualidade estão aceitando participar de cota. A lei não prevê que o partido tenha que efetivamente trabalhar para que as mulheres se elejam, mas que simplesmente elas entram na cota para cumprir aquilo que é uma lei retrógrada. A deputada Ana Paula Lima, do PT, no ato representando o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Silvio Dreyfus, do PP, destacou a importância do encontro para o aperfeiçoamento das mulheres na política. A mulher discute política, a mulher faz política, mas as mulheres precisam estar nos espaços de decisão. Quarta-feira, 17 de maio, foi comemorado o Dia Internacional de Luta contra a LGBTfobia. Para lembrar essa data, a Assembleia Legislativa promoveu uma audiência pública. Um dos assuntos discutidos no encontro foi a resolução do Conselho Federal de Psicologia, que estabelece regras de atuação dos psicólogos em relação às questões de orientação sexual. O encontro, proposto pelo membro da Comissão dos Direitos Humanos, Disseu Dresch, do PT, reuniu psicólogos e movimentos LGBT do Estado.
voltou a tramitar no Congresso Nacional o projeto de decreto legislativo 539/2016. Esta proposta tem a pretensão de cessar a resolução do Conselho Federal de Psicologia, que estabelece normas de atuação para os psicólogos em relação à questão da orientação sexual. A Resolução 001/1999 estabelece que profissionais da psicologia devam contribuir para a reflexão que proponham a superação de preconceitos e processos discriminatórios, estigmatizantes e excludentes que afetam pessoas que vivenciam sexualidade não heterossexuais. Resumidamente, essa resolução retira a homossexualidade do lugar de doença e de desvio, de patologia ou de perversão. Porque nós nos baseamos, essa é uma resolução de 99, nós nos baseamos em pesquisas científicas, principalmente em declaração de direitos humanos. Então, nós temos esses dois parâmetros. A resolução tem sido referência nacional e internacionalmente como um importante dispositivo na luta contra a discriminação e preconceito dirigidos a lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais. Dizia-se até 90 que a pessoa que amava outra pessoa do mesmo sexo que ela era uma pessoa doente. Na verdade, a gente acredita, principalmente a militância que trabalha com direitos humanos, que na verdade a pessoa doente não é quem ama outra pessoa, mas sim aquela que bate e mata outra pessoa por amar outra pessoa do mesmo sexo. Porque, na verdade, a única pessoa que pode se dizer assim, afetada pelo amor que ela sente ou pelo amor que ela recebe de outra pessoa é ela mesma. O deputado Dirceu Dresch, do PT, membro da Comissão de Direitos Humanos e propositor da audiência pública, ressaltou a importância da luta pela defesa da resolução. A Comissão de Direitos Humanos sempre tem debatido os grandes temas onde são ameaçados os direitos individuais, os direitos coletivos, os direitos humanos. E este tema da LGBTfobia é um tema que precisa ser encarado, precisa ser discutido. Nós fomos procurados pelas organizações, as entidades, como, por exemplo, o Conselho Estadual de Psicólogos, próprios setores do Tribunal de Justiça, que no dia a dia lidam com esse tema, que defende a Resolução 01 de 99, que trata sobre esse tema. É uma das únicas, ou a única legislação do Brasil que trata sobre esse tema, que baseia hoje os conflitos, principalmente as ameaças, principalmente a violência contra as pessoas que têm opções sexuais ou orientações sexuais diferenciadas. Já está em vigor uma lei aprovada pelo Parlamento que dá ao consumidor o direito de receber gratuitamente uma mercadoria igual a outra encontrada vencida à venda. A lei vale para supermercados, hipermercados e estabelecimentos similares. O projeto de autoria do deputado Darcy de Matos, do PSD, proposto em 2015, estabelece que o consumidor ganhe um produto idêntico ou similar com o mesmo valor. De acordo com o texto publicado no Diário Oficial do Estado, supermercados, hipermercados e estabelecimentos similares que comercializam produtos alimentícios devem fornecer gratuitamente outro produto dentro do prazo de validade ao consumidor, que constatar a existência de produto exposto à venda com prazo de validade vencido. Os locais também devem afixar cartazes ou informações sobre essa disposição. Se ele chegar e ver na prateleira vários litros de leite vencido, ele tem direito a 1 litro de leite. Se ele for na prateleira do biscoito, encontrar vários biscoitos vencidos, ele tem direito a levar um biscoito. Sempre é importante citar o princípio da boa-fé, que ele tem que ser tanto do fornecedor quanto do consumidor. Não adianta o consumidor querer pegar um carrinho, sair fazendo compra no supermercado com produtos vencidos e na hora de passar no caixa, ele não querer pagar aqueles produtos. O cliente só receberá outro produto de forma gratuita se encontrar o mesmo na hora da compra, ou seja, dentro do estabelecimento. Caso ele veja que o produto está vencido após a compra, terá que entrar em contato com a gerência do local. A lei fala que o consumidor tem o direito, antes de passar os produtos no caixa, mas após ele passar os produtos no caixa, ele também tem esse direito. Só que ele vai fazer um outro procedimento, ele vai pegar sua nota fiscal, que é o seu comprovante, vai vir até o gerente e tentar fazer o acordo. Caso não haja o acordo, ele vai procurar o PROCON com esse comprovante da compra e a gente vai abrir um processo administrativo. A fiscalização da lei
cabe ao PROCON de Santa Catarina, que também deve receber as denúncias e reclamações pelo descumprimento. Os estabelecimentos que não seguirem as normas estão sujeitos às penalidades do Código de Defesa do Consumidor e os valores arrecadados com a aplicação das multas devem ser depositados no Fundo para a Reconstituição de Bens Lesados. O autor do projeto, o deputado Darcy de Matos, do PSD, destaca a importância da proposta. O nosso projeto é pensando sempre no consumidor, na qualidade do produto que vai estar acessível ao consumidor. E o importante desse projeto é que esse projeto teve a participação direta, anuência, da CATS, que é a Associação dos Supermercados de Santa Catarina. Quer dizer, eles estão interessados nesse projeto para dar qualidade ao consumidor. E veja a seguir as discussões em plenário sobre o marco regulatório das parcerias público-privadas do Estado. Não saia daí, Notícias da Semana volta já. Santa Catarina se destaca nacionalmente na produção pesqueira e também no cultivo de ostras e mariscos em cativeiro. Nos últimos anos, regras mais rígidas têm dificultado a vida dos pescadores catarinenses, principalmente daqueles que ainda praticam a pesca artesanal, como a da tainha. A Comissão da Pesca e Aquicultura da Assembleia Legislativa montou um grupo técnico de trabalho para a revisão da legislação catarinense e das normas federais que envolvem a atividade, além de colher informações sobre pesquisa e extensão no Estado. Nesta quarta-feira, o grupo apresentou os primeiros resultados aos deputados, que aprovaram a continuidade dos trabalhos. O principal objetivo é criar um projeto de lei único sobre a atividade pesqueira em Santa Catarina. Uma comissão bastante técnica e que vai envolver vários setores e segmentos de todo o setor pesqueiro e da maricultura do nosso estado. Eu vejo isso como uma atividade primordial e extremamente necessária, até para tirar dúvidas, conflitos que existem em todas essas legislações que estão presentes. O grupo técnico reúne representantes da Assembleia Legislativa, entidades de classe dos pescadores, universidades e EPAGRE. Entre as ações propostas está a de facilitar a pesca artesanal da tainha, uma das principais atividades econômicas do litoral catarinense. E a ideia é fazer esse grupo para que a gente possa chegar numa legislação catarinense para facilitar e também para a gente que possa ordenar os trabalhos que estão sendo feitos aqui em Santa Catarina no complexo pesqueiro. Os deputados também aprovaram a realização de uma audiência pública para tratar da pesca artesanal de caniço no rio Araranguá, no sul do estado. Exigências do Ministério Público Federal estariam prejudicando a atividade. O encontro ainda não tem data agendada. E um assunto abordado na sessão ordinária desta semana e que gerou bastante discussão foi o marco regulatório das parcerias público-privadas do Estado. Veja na reportagem de Deluana Bus. Foram horas de discussão, com vários deputados se revezando nos microfones do plenário. Em pauta, o projeto que institui o marco regulatório dos programas de parceria público-privadas em Santa Catarina. A parceria público-privada é um contrato de prestação de obras ou serviços firmado entre empresa privada e o governo federal, estadual ou municipal. O valor do contrato não pode ser inferior a R$20 milhões e ele tem que ter duração mínima de 5 anos e de no máximo 35 anos. As parcerias podem ser de 2 tipos. Uma é a concessão patrocinada, quando as tarifas cobradas dos usuários da concessão não são suficientes para pagar os investimentos feitos pelo parceiro privado. Nesse caso, o poder público complementa a remuneração da empresa através de contribuições regulares. A outra é a concessão administrativa. Ela acontece quando não é possível ou conveniente cobrar do usuário pelo serviço de interesse público prestado pelo parceiro privado. Por isso, a remuneração da empresa é integralmente feita pelo poder público. A matéria havia sido encaminhada em regime de urgência pelo governo do estado em 2015. Acabou não sendo analisada
analisada nas comissões e foi direto para a votação em plenário. Vários destaques mudando o texto foram apresentados e rejeitados. O presidente da Comissão de Finanças e Tributação foi um dos parlamentares que se declarou contrário à proposta. No meu entendimento, tem que ser o contrário. Ao invés do Estado tirar dinheiro do caixa para colocar numa parceria público-privado, tem que ser o contrário, tem que ser na modalidade de concessão. Fazer entrar dinheiro no caixa. Apesar de não ser unanimidade, o projeto que regulamenta as parcerias público-privadas em Santa Catarina foi aprovado por maioria. Foram 24 votos a favor e agora a proposta segue para a sanção do governo. Nas galerias, um dos idealizadores do projeto, superintendente de desenvolvimento da região metropolitana da Grande Florianópolis, acompanhou a votação. A PPP permite alavancar recursos privados juntamente com os recursos públicos para viabilizar projetos que são importantes, especialmente aqueles projetos onde há a prestação de serviço. É um caso típico, por exemplo, de hospitais, de escolas e BRT no caso de transporte público. Líder do governo no parlamento, o deputado Darcy de Matos defendeu a proposta aprovada. O poder público não tem dinheiro. Dinheiro do que o poder público pouco que tem que ser para saúde, segurança e educação. Então, para as grandes obras, nós temos que buscar dinheiro aonde? Nas empresas, na iniciativa privada. E para a gente buscar dinheiro nos locais que é o mundo empresarial, nós temos que aprovar o projeto das parcerias públicas-privadas. A Comissão de Finanças e Tributação aprovou um projeto de lei que determina a exibição de propagandas publicitárias nas salas de cinema. Pois é, de acordo com a proposta, essas campanhas devem ser focadas em temas socioeducativos e também de prevenção. Quem explica os detalhes é a repórter Denise Félix. Os vídeos devem trazer informações sobre prevenção a doenças, instruções educativas de assuntos de interesse da sociedade e também questões relacionadas à assistência social. O projeto de lei obriga a exibição de campanhas nas salas de cinema antes do início dos filmes. As exibições devem ser curtas, de 30 segundos a 1 minuto, e o conteúdo sempre terá que trazer temas socioeducativos. Todo meio de comunicação é importante para esclarecer a população, seja no meio impresso, seja no meio da televisão e principalmente agora nos cinemas, a fim de que possa se comunicar com as pessoas no objetivo de prevenir, de orientar e também colaborar para a prevenção de certas doenças. A Comissão de Finanças também discutiu sobre a medida provisória do governo do estado que altera o modelo de contratação dos servidores da área da saúde. O texto tem gerado muitas dúvidas e, por este motivo, a deputada Luciane Carminati, do PT, fez um pedido para a realização de uma audiência pública para tratar sobre o assunto e, assim, esclarecer todos os pontos necessários antes de fazer a votação. A audiência pública foi aprovada e será realizada na próxima quarta-feira, às 9 horas da manhã, aqui no Parlamento. Há muitas dúvidas dos deputados com relação à perda de direitos e ao prejuízo à população, na medida em que esses servidores também poderão ter diferentes formas de contratação. Isso afeta a saúde de quem procura os serviços de saúde. Então, a audiência pública que será realizada na próxima quarta-feira, às 9 horas da manhã, nesta casa, ela tem como objetivo ouvir o governo e também ouvir os trabalhadores para buscar um entendimento com relação à sua aprovação. E a edição de hoje termina com uma exposição que está aberta aqui no Parlamento até o dia 26 de maio e reúne estilogravuras do artista plástico Álvaro Gaurão inspiradas na natureza. Essa técnica é um processo de impressão que utiliza como matriz um carimbo de madeira. São 21 estilogravuras, em cada uma traços de delicadeza e resistência. As obras são do artista Álvaro Gaurão, fazem parte da exposição Série Orgânicas, que começou a ser trabalhada no ano passado. Uma técnica que eu uso, eu desenho direto na madeira. Eu não faço um estudo prévio no papel, ela já é desenhada direto na madeira. Daí eu entalho e impresso em papel arroz ou papel oriental, né? Que é um papel de gramatura bem leve, gramatura 25 em média. E ele é legal porque ele dá uma transparência, ele deixa a gravura com uma cara mais natural, que eu achei que combinava mais, tinha um link maior com o caso das formas da gravura mesmo. Álvaro é natural de Mairiporã, no estado de São Paulo.
Mora em Santa Catarina há 14 anos. Professor da Universidade do Vale do Itajaí, ele é graduado em Desenho Industrial e Artes Plásticas. Na exposição, buscou inspiração na natureza para criar as linhas orgânicas. Tem essa questão de você pode identificar folhagens, linhas que te lembram galhos da natureza, e até já tiveram pessoas que acharam até linhas mais ligadas ao corpo humano. Então ela te dá várias interpretações para o espectador. A exposição Série Orgânicas fica na Assembleia Legislativa em Florianópolis até o dia 26 de maio. A visitação é gratuita. Por hoje é só, o Notícias vai ficando por aqui. E a gente se vê novamente no mesmo horário na semana que vem. Até lá! Até!